Caríssimo irmão, caríssima irmã, mais uma vez nos encontramos com alegria e prazer na fé e no amor de Deus, nosso Senhor. Da Trindade Santíssima que agora está olhando para nós. Que o Espírito Santo de Deus esteja em nós, conosco, iluminando-nos, fortificando-nos, dando sua sabedoria e sua ciência, para que nós possamos entender a palavra do Senhor e cumprir esta palavra. Que Maria Santíssima, nossa Mãe querida, aquela que nos acompanha e nos ajuda no caminho da santidade, aquela que nos tira do abismo e que nos aponta o exemplo da sua vida para podermos ser fiéis ao Evangelho de Jesus e, contanto, fiéis às inspirações, os carismas do Espírito Santo para chegarmos à casa do Pai. Que ela nos ajude neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, falamos na última palestra, no nosso último encontro, sobre os ministérios consagrados, ordenados. Falei que toda igreja é ministerial, que cada pessoa é um ministro na igreja, pedra, ministro na igreja. Cada um tem uma função, cada um tem um carisma do Espírito Santo. Pois bem, falei também que os ministros ordenados têm a função de ordenar, coordenar, orientar todos para o caminho de Jesus. Discernir o que é bom e o que é errado e mostrar o caminho. Ajudar a santificação dos fiéis. Falei que entre os ministros ordenados vai o diácono, o servidor, padre, aquele que é ordenado para a Eucaristia, para os sacramentos, para a pregação da palavra, para o atendimento ao povo diretamente. Depois os padres se unem em dioceses, e nessas dioceses temos os bispos, representantes, sucessores dos apóstolos. E na colegialidade dos bispos, nós encontramos a unidade da igreja. Mas essa unidade da igreja se esplende mais bonita, mais bonito, mais reluzente, quando nós olhamos para o topo da pirâmide, o Papa, aquele que é o centro da unidade da igreja, o Papa. A palavra Papa é de origem grega e tem sua história também na sua significação. No começo, a palavra Papa, em grego, era apenas uma palavra infantil, usada pelas crianças, quando falava de seus pais. Hoje em dia, no português, ainda dizemos, né? Papá, papá, diz a criancinha. Pois bem, com o passar do tempo, ele foi empregada para um título de respeito, de veneração, para todos os eclesiásticos, todos. Assim como hoje em dia nós chamamos de padre, todos padres, entre nós, aqui no Brasil, na língua portuguesa, que significa pai. Em italiano não se diz não se chama de pai, em italiano se chama de dom, senhor. Mas aqui no Brasil todos chamamos os padres de padres, todos os sacerdotes de padre, pai. Muito bem. Depois, na língua grega, ou mesmo entre os gregos, um tempo atrás, era usada para designar os membros do clero, digamos assim, inferior, os padres. Hoje, atualmente, é dirigida para todos os padres. No Ocidente, entre nós, foi empregada no início como título de respeito para os bispos. Nós temos um documento em que o clero romano se dirige ao bispo de Cartago como abençoado Papa. Benedictum Papatium.
abençoado Papa. No século VI, o título de Papa foi dado algumas vezes aos bispos metropolitanos. Com o passar do tempo, esse título de Papa foi reservado só para o bispo de Roma. No Sínodo de Pavia, na Itália, o bispo de Milão é censurado por ter se chamado de Papa. Você vê que é uma evolução. A palavra infantil, para dizer o papai, depois para os padres, simples padres, depois para todos os eclesiásticos, depois reservada só para os bispos, depois reservada só para os metropolitanos, por fim, reservada só para o Papa, para o Romano Pontífice. Em 1073, portanto no século XI, o Papa Gregório XVI, aliás, VII, no Concílio Romano, proibiu formalmente que o título Papa fosse usado por qualquer outro bispo, qualquer outro eclesiástico que não fosse o bispo de Roma. E assim, o título Papa foi oficialmente reservado para o Sumo Pontífice, ou Bispo de Roma, como é sempre dito. Na doutrina oficial da Igreja, o Papa é chamado de Romano Pontífice, de Santo Padre. Ele é, segundo a doutrina católica, o sucessor de Pedro, portanto, o vigário de Cristo na terra, a cabeça visível da Igreja, o doutor e mestre de todos os fiéis. Eu, certa feita, estando com o Papa João Paulo II, diante de uma multidão, estava somente o Papa comigo, nenhum outro padre, nenhuma outra autoridade. O Papa então se dirigiu para mim e disse assim: estou com vontade de ir para o meio do povo, no meio da multidão. Mas a multidão era enorme e era contida com muita dificuldade pelos policiais militares. E então eu olhei para o Papa e disse: santidade, se o senhor for para o meio desse povo, não vai sobrar nem um solidel. Todos querem um pedacinho. Ele então voltou-se para mim e disse: mas eu sou o representante de Cristo na terra. Mas disse com tanta convicção, eu diria até com uma certa autoridade: eu sou o representante de Cristo na terra. E Cristo vivia no meio da multidão. Então eu devo estar no meio do povo. Era um argumento forte, muito forte. Então eu disse: santidade é verdade. O senhor foi no meio da multidão, mas se for agora no meio dessa multidão, desesperada, querendo tocar no senhor, ver o senhor, falar com o senhor vai morrer. Eu também vou morrer no meio do povo. Ele mais uma vez virou-se para mim com muita calma. Nesse momento ele falava com muita calma e pensava antes de falar. E disse assim: se eu morrer, se você morrer, não há nenhuma importância. Eu falei: santidade é verdade, mas vai morrer também muita gente, muitos idosos, muitas senhorinhas aí de idade avançada que estão no meio do povo, muitas crianças. Vai ser uma mortandade. Ele convenceu-se da minha opinião e disse: você e eu morrendo não faz falta não, mas morreu o povo, não. Não vim para isso, não estou aqui para isso. Não vou. Eu sou representante de Cristo na terra, disse-me o Papa São João Paulo II. E disse com tanta convicção, com tanta certeza, que eu fiquei impressionado. Nunca esqueço aquele momento. O Papa é, como dizia Santa Catarina de Siena, e o Dolce Cristo na terra, o doce Cristo na terra. É Cristo vivo, é a cabeça visível da Igreja. Caríssimos irmãos,
contando com São Pedro, que foi escolhido por Cristo, até São Pedro morreu em 67, no ano de 67, até atual Papa Francisco, a Igreja teve 266 papas. 266 papas. Desses 266, 84 recebem o culto na igreja como santos. Como santos. Isso mostra a santidade do papado. Agora, nós temos a cronologia e também até os nomes dos papas que criam, cronologia e nome, criam dúvidas por vários motivos. Vou dizer aqui algum motivo. Algum papa foi eleito mais de uma vez. Chegaram a ser papa mais de uma vez. Há também a legitimidade de alguns papas. O Anuário Pontifício apresenta cerca de 265, como eu disse, mas deixa dúvidas sobre alguns. Sobretudo a questão dos antipapas, que, nós sabemos, provocou muito distúrbio na igreja. Muito distúrbio na igreja. E alguns antipapas terminaram sendo canonicamente eleitos. Então fica uma dificuldade muito grande. Mas tudo isso é secundário. O importante é que o Papa tem o primado na igreja, o primado supremo. Sempre a história da igreja confirmou isso. Depois que Jesus escolheu Pedro, aí já nota que Pedro passa a assumir uma atitude de liderança, de primaz. Tanto assim que, com o passar do tempo, criou-se aquele adágio famoso, ubi Petrus ibi Ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Essa noção, portanto, do primado foi pouco a pouco se firmando. Não é que no começo já, no começo da igreja, o Papa era o primaz, tido como primaz, quer dizer, o bispo de Roma. Também isso não era possível. Que São Pedro, logo no primeiro dia, tivesse consciência de que ele era o chefe da igreja, o mestre de todos os fiéis, o doutor da igreja. Mas o essencial é que sempre existiu isso. O respeito, a veneração para o bispo de Roma, que pouco a pouco foi se firmando. Foram descobrindo o valor. Caríssimos irmãos, eu vou tocar num assunto muito delicado agora. É que, para mim, uma das maiores provas da divindade da igreja é a história do papado. Porque o papado teve altos e baixos, vitórias e reveses, grandezas e baixezas, santidade e escândalos, acertos e erros. E tudo isso aconteceu na igreja e a igreja nunca falhou. Nunca foi vencida por Satanás. Tivemos papas santos, doutores magníficos. Alguns somos até chamados de grande. São Leão Magno, São Gregório Magno. Mas tivemos também papas falhos. Erraram muito. Entraram na politicagem e numa vida dissoluta. Mas é interessante. A igreja, com toda a situação, nunca foi ferida na sua fé, na sua unidade, na sua dignidade. E quando alguns não gostaram, não por causa do Papa, mas por causa da fé, se separaram, formaram um cisma. O
Papa não. O Papa continuou regendo a igreja. A história dos papas, além de ser uma prova da divindade da igreja, é também uma prova de que o papado foi sempre assistido pelo Espírito Santo. Apesar de tudo, os papas não estragaram a igreja, não ofenderam a igreja, não erraram. Nunca um papa assinou um documento oficial da igreja contra um princípio fundamental da fé ou da moral. Nunca. A história do papado é uma das provas mais evidentes de que a igreja é divina e que o papado é uma instituição divina, como divina é a igreja, que ele tem governado, dirigido, orientado e confirmado. Caríssimos irmãos, de tudo isso se segue que nós devemos respeitar o Papa, amar o Papa, rezar pelo Papa. Hoje que nós temos a facilidade de vê-lo pela televisão, pelos meios de comunicação social, a todo momento, vê-lo, ouvi-lo, conhecê-lo. Olhemos para a figura do Papa e pensemos sobre aquele homem, sobre aqueles ombros, pesa a responsabilidade de toda a igreja. Sua palavra, seu gesto, seu exemplo, são luzes para a igreja de Deus. Amemos o Papa. Conheçamos a sua vida, conheçamos seus documentos, suas palavras, seus discursos. É quase impossível seguir tudo, mas, na medida do possível, conheçamos seu pensamento e sigamos com fé, com humildade, com respeito, com obediência. Ele é o sucessor de Pedro, ele é Cristo visível na terra, ele é, como dizia, repito, Santa Catarina de Sena, il dolce Cristo sulla terra, o doce Cristo na terra. É o representante de Cristo na terra. Respeitemos, amemos e agradeçamos ao Senhor por ter os nossos papas. Os últimos papas são os nossos que nós conhecemos, são fantásticos. Eu tive a sorte de conhecer, vendo de perto, falando, Pio XII, João 23, Santo João 23, que certa vez, olhando para mim, me abraçou e disse: a partir de hoje eu sou seu pai, nunca se esqueça disso. Ele me dizia isso quando eu padre jovem, lhe anunciava que meu pai tinha morrido, meu pai biológico. São João Paulo II, Francisco, homens santos, homem de Deus, homem de cultura, sem falar de Bento XVI, o maior teólogo de nossos tempos. Rezemos pelo Papa, amemos o Papa, conheçamos sua palavra de luz para podermos mais profundamente conhecermos e vivermos o Santo Evangelho. Por hoje, basta, nesse momento eu termino, vamos nos encontrar mais adiante, tocando já um assunto diferente. Jesus, amorosamente presente no meio de nós. Vamos falar agora de Jesus na Eucaristia. Obrigado, irmãos, sejam felizes e Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.